Meu nome é Alaska e tenho 34 anos. O que deveria ter sido uma alegre reunião familiar no 5º aniversário de casamento do meu irmão Richard se transformou na noite mais chocante da minha vida. Enquanto eu estava sentada naquele restaurante elegante, cercada por uma família que eu raramente via, senti um estranho mal-estar. Minha madrasta, Vitória, não parava de me olhar com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Algo parecia estranho, mas eu não fazia ideia de quão drasticamente meu mundo estava prestes a mudar. Se você estiver assistindo, por favor, me conte de onde você é nos comentários. Clique em curtir e inscreva-se antes de mergulharmos nessa história maluca que vai te fazer questionar em quem você pode realmente confiar na sua própria família. Para entender o que aconteceu naquela noite, você precisa saber sobre a minha história com a Vitória. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 15 anos. Foi uma experiência conturbada, mas, no fim das contas, pacífica. Meus pais queriam o melhor para mim e para meu irmão mais velho, Richard. Dividíamos o tempo entre eles e, embora fosse difícil, mantivemos o senso de família. Então, quando eu tinha 22 anos, minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama agressivo. A batalha foi breve e brutal. Em 8 meses, ela se foi. Toda a nossa família ficou devastada, especialmente meu pai. Ele e minha mãe permaneceram amigos após o divórcio, e a morte dela o atingiu de forma particularmente dura. Ele se isolou, mal falava, mal se alimentava. Richard e eu nos revezávamos para cuidar dele, para garantir que ele estivesse se cuidando. Apenas 8 meses após o funeral da mãe, o pai anunciou que havia conhecido alguém. O nome dela era Vitória, uma planejadora de eventos de 47 anos que ele havia contratado para organizar uma gala beneficente para sua empresa. O relacionamento deles progrediu na velocidade da luz. Em poucas semanas, ela se mudou para a casa dele. 3 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia pequena e privada, que pareceu apressada e desconfortável. Desde o início, Vitória era 2 pessoas diferentes. Quando o papai estava por perto, ela era doce, atenciosa e carinhosa. Ela tocava o braço dele gentilmente quando falava com ele, ria de todas as suas piadas e elogiava constantemente sua inteligência e generosidade. Mas, no momento em que ele saía da sala, seu comportamento mudava completamente. Seu sorriso sumia, sua voz endurecia e ela olhava para Richard e para mim com um desprezo mal disfarçado. No início, eram pequenas coisas. Itens meus desapareciam quando eu os visitava. Certa vez, meu carro misteriosamente furou um pneu depois que Vitória estava procurando algo na garagem. Em outra ocasião, Vitória acidentalmente derramou vinho tinto em uma blusa branca que minha mãe tinha me dado, apesar de não estar levando o copo dela perto de mim. Cada incidente parecia coincidência quando visto isoladamente, mas juntos formavam um padrão preocupante. Com o tempo, Vitória se esforçou para isolar o papai de nós. Ela agendava viagens quando Richard e eu planejávamos visitá-lo. Alegava ter passado mensagens que nunca foram entregues. Criticava-nos sutilmente com o papai, plantando sementes de dúvida sobre nossas intenções e caráter. Richard nunca liga a menos que precise de alguma coisa, dizia ela, convenientemente, já que meu irmão tinha ligado no dia anterior. Alaska parece tão focada na carreira. Será que ela sequer pensa em você? Sugeria, apesar das minhas frequentes ligações. Depois de 2 anos nessa guerra psicológica, tomei a decisão de aceitar uma oferta de emprego em outro estado. A vaga se alinhava aos meus objetivos de carreira, mas, para ser sincera, a distância de Vitória era um benefício adicional. Richard ficou mais perto de casa, mas até ele começou a limitar suas visitas, cansado de lidar com o comportamento passivo-agressivo de Vitória. O acontecimento mais preocupante aconteceu 3 anos depois do casamento. Papai ligou para me dizer que estava atualizando seu testamento. Vitória o havia convencido de que era hora de colocar seus negócios em ordem. Embora isso parecesse razoável à primeira vista, o alarme disparou quando descobri que Vitória havia recomendado pessoalmente o advogado e comparecido a todas as reuniões. Quando Richard se casou com Vanessa, 5 anos atrás, meu pai lhes deu um presente de casamento significativo, um relógio de bolso vintage que estava em nossa família há gerações. Valia uma quantia considerável de dinheiro, mas seu valor sentimental era imensurável. A reação de Vitória ao presente foi reveladora. Seu sorriso permaneceu fixo, mas seus olhos brilhavam com um ciúme indisfarçável.
Ela passou o resto da recepção do casamento fazendo comentários incisivos sobre as heranças de família serem desperdiçadas com a geração mais jovem. Esses tesouros não deveriam ficar com aqueles que realmente apreciam sua história, ela perguntou, alto o suficiente para Richard ouvir. Naquela noite, ouvi-a discutindo com meu pai no quarto de hotel, questionando por que ele não a consultara antes de doar um item tão valioso. A resposta dele, de que era uma tradição familiar, só pareceu irritá-la ainda mais. Nos anos seguintes, o controle de Vitória sobre meu pai e seus bens só se fortaleceu. Ela o convenceu a adicionar seu nome a todas as suas contas e propriedades. Ela o incentivou a se aposentar mais cedo, excluindo-o de sua rede profissional. E, de acordo com Richard, ela vinha fazendo perguntas cada vez mais detalhadas sobre o relógio de bolso, seu valor de seguro e onde Richard o guardava. Todas essas experiências passadas fervilhavam em minha mente enquanto eu me preparava para a comemoração do aniversário de casamento de Richard e Vanessa. Eu não voltava para casa havia quase 2 anos, o maior tempo que já passei sem ver meu pai pessoalmente. O que deveria ter sido um feliz reencontro familiar foi ofuscado pela minha apreensão de reencontrar Vitória. O dia da festa de aniversário chegou com um clima perfeito de início de verão. Quando meu táxi parou no El Yachal, um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, meu estômago deu um nó de ansiedade. 2 anos era muito tempo para ficar longe da família, especialmente quando relacionamentos eram tão complicados quanto os nossos. Richard me viu primeiro quando entrei na sala de jantar privativa. Seu rosto se iluminou com alegria genuína enquanto ele me envolvia em um abraço de urso que me fez levantar do chão. Alaska, você conseguiu mesmo, exclamou ele, me colocando no chão, mas mantendo as mãos em meus ombros, como se para ter certeza de que eu realmente estava lá. Vanessa veio correndo, seu elegante vestido azul marinho esvoaçante. Estávamos começando a achar que você ia se envolver com o trabalho de novo, disse ela, me abraçando calorosamente. Não havia acusação em seu tom, apenas felicidade por eu ter chegado. Eu não perderia isso por nada, assegurei, e falei sério. Apesar da tensão com Vitória, eu sentia muita falta do meu irmão e da minha cunhada. Meus olhos percorreram a sala em busca do meu pai, encontrando-o no bar. Ele parecia mais velho do que eu esperava, com mais fios grisalhos no cabelo e linhas mais profundas ao redor dos olhos. Mesmo assim, ele abriu um largo sorriso ao me ver, correndo para me puxar para um abraço apertado. Lá está ela, disse ele, com a voz carregada de emoção. Minha pequena viajante voltou. Por cima do ombro dele, avistei Vitória. Ao contrário dos outros, ela não fez menção de me cumprimentar. Permaneceu sentada à mesa principal, bebendo uma taça de vinho branco, com a expressão neutra, exceto pelo leve estreitamento dos olhos. Quando papai finalmente me soltou e se virou para me levar até a mesa, Vitória se levantou e me deu um sorriso frio. Alaska, disse ela, beijando-me no ar perto da bochecha. Que surpresa! Richard disse que você não tinha certeza se conseguiria vir. Seu tom de voz sugeria que meu irmão havia sugerido que eu talvez não viesse, embora eu tivesse certeza de que ele não fizera tal coisa. Eu não perderia, repeti, mantendo o sorriso. Faz tempo demais. De fato, respondeu Vitória, quase como se você estivesse nos evitando. Antes que eu pudesse responder, papai interrompeu, vamos te dar uma bebida. O que você quer? À medida que a noite avançava, Vitória continuou com suas sutilezas de subversão. Quando mencionei minha recente promoção, ela respondeu, que legal. Embora a vida corporativa possa ser tão vazia, você não acha? Família é o que realmente importa. A implicação de que eu havia escolhido a carreira em vez da família era clara. Durante o jantar, Vitória conseguiu derramar vinho tinto no meu vestido creme. Ah, eu sou tão desastrada, disse ela, sem parecer nem um pouco arrependida. Essa mancha pode não sair. Que pena. Pedi licença e fui ao banheiro para limpar a mancha o melhor que pude. Quando voltei, encontrei meu pai sozinho no bar, pedindo outro uísque. Está tudo bem? Perguntei, sentando no banquinho ao lado dele. Ele parecia cansado, mais do que apenas fisicamente. Claro, claro. Só precisava de um momento. Ele girou o líquido âmbar no copo. Que bom que você está aqui, Alaska. Tem estado muito quieto sem você e o Richard por perto. Você poderia me visitar com mais frequência, sugeri gentilmente. Meu quarto de hóspedes está sempre pronto para você.
Papai assentiu, mas seu olhar parecia distante. Vitória não gosta muito de viajar ultimamente. Diz que piora as enxaquecas dela. Ele tomou um gole de uísque. Na verdade, eu estava querendo falar com você sobre uma coisa. Estou pensando em revisar meu testamento de novo. Meu coração disparou. Ah! Quero garantir que as coisas sejam justas para todos, disse ele, em voz baixa. Vitória tem sido, bem, ela tem suas opiniões, mas você e Richard são meus filhos. Antes que ele pudesse explicar melhor, um garçom se aproximou com uma bandeja de taças de champanhe. Para o brinde, explicou. Quando meu pai e eu voltamos para a mesa, notei Vitória nos observando atentamente do outro lado da sala. Sua expressão era indecifrável, mas havia uma tensão em sua postura que me deixou desconfortável. Durante toda a refeição, observei o comportamento estranho de Vitória. Ela sussurrava instruções para vários garçons, checava o celular repetidamente e parecia estranhamente concentrada em qual copo estava colocado e onde. Em certo momento, eu a vi se aproximando do bar enquanto todos estavam distraídos com a história engraçada de Richard sobre a lua de mel deles. Ela pareceu tirar algo da bolsa e guardá-lo no bolso antes de retornar. Mais tarde, quando uma nova rodada de bebidas foi servida, notei Vitória falando baixinho com um garçom, apontando sutilmente para mim. O garçom assentiu e se afastou, retornando momentos depois com nossas bebidas. Enquanto os copos eram distribuídos, Vitória me observava com uma intensidade que me arrepiou. Uma bebida especial para o convidado de fora, anunciou Vitória enquanto um coquetel colorido era servido à minha frente. O barman preparou especialmente para você. Sorri educadamente e agradeci, mas algo em sua expressão ansiosa me fez hesitar. Levantei o copo em agradecimento, mas não bebi imediatamente. Os olhos de Vitória permaneceram fixos no meu, sua bebida intocada. Você não vai experimentar? Ela insistiu. Chama-se Ocean Breeze. Achei que te lembraria do seu apartamento no litoral. O fato de ela saber onde eu morava, apesar de nunca ter me visitado, era perturbador. Eu estava prestes a tomar um gole, relutante, quando de repente me senti tonta. Não tinha certeza se era por ansiedade ou intuição, mas sabia que precisava de um momento longe da mesa. Vou em 1 minuto, prometo, disse eu, colocando o copo na mesa. Preciso usar o banheiro primeiro. O sorriso de Vitória vacilou ligeiramente. Não demore muito. Seu pai está prestes a fazer um brinde. Enquanto me afastava, pude sentir seus olhos me seguindo. Algo estava muito errado, e eu precisava descobrir o que era antes de retornar àquela mesa e àquela bebida suspeitamente personalizada. O banheiro feminino do Eliatchel era tão luxuoso quanto o restante do estabelecimento. Bancadas de mármore, orquídeas frescas em vasos de cristal e assentos de veludo macio criavam uma atmosfera mais adequada a um lounge sofisticado do que a um banheiro. Encostei-me no balcão, tentando acalmar meus pensamentos acelerados. Estaria eu sendo paranoica em relação à Vitória? Será que anos de tensão estariam afetando minha percepção? Joguei água fria nos pulsos, um truque que minha mãe me ensinara para acalmar os nervos. A porta se abriu atrás de mim e olhei para cima, esperando ver outro cliente do restaurante. Em vez disso, uma jovem com uniforme de funcionária entrou rapidamente e trancou a porta. Meu corpo ficou tenso instantaneamente. Dei um passo para trás, posicionando-me mais perto do botão de chamada de emergência que estabelecimentos de luxo costumavam instalar por segurança. Desculpe assustá-lo, disse a mulher, erguendo as mãos em um gesto apaziguador, mas eu precisava falar com você em particular. E não tenho muito tempo. Quem é você? Perguntei, com a mão pairando perto da bolsa, onde eu guardava uma pequena lata de spray de pimenta. Meu nome é Lauren. Sou garçonete aqui, explicou ela, apontando para o crachá. E acho que você está em perigo, Alaska. O fato de ela saber meu nome não era surpreendente, pois provavelmente o ouvirá à mesa. Mas sua expressão séria e seu tom de voz urgente me fizeram sentir uma nova onda de adrenalina. Do que você está falando? Lauren respirou fundo. A mulher mais velha da sua mesa, aquela de cabelo loiro platinado e vestido vermelho. Vitória, completei. Minha madrasta. Lauren assentiu. Eu a vi colocar algo na sua bebida. O coquetel azul. Meu sangue gelou. Então meus instintos estavam certos.
Tem certeza? Positivo. Eu estava tirando os pratos da mesa ao lado da sua. Quando a vi, ela achou que ninguém estava olhando, mas eu tinha uma visão clara. Ela tirou algo do bolso, um pequeno frasco, e despejou no seu copo quando o barman se virou. Senti meus joelhos fraquejarem e me inclinei com mais força contra o balcão. Você contou para algum gerente? A expressão de Lauren se contraiu. Vitória trabalhava aqui anos atrás, antes de se casar com seu pai. Ela e o gerente atual são amigos próximos. Tentei dizer alguma coisa, mas ele me dispensou. Essa nova informação acrescentou mais uma camada à situação. Se Vitória tivesse contatos no restaurante, isso explicaria como ela poderia ter providenciado um drink especial para mim. Por que você está me contando isso? Perguntei. Você pode perder o emprego. Lauren hesitou e então pegou o celular. Porque eu tenho provas, e porque o que ela fez não é apenas errado, é ilegal. Ela tocou a tela algumas vezes e então me estendeu o celular. Eu gravei este vídeo logo depois de vê-la fazendo isso. Eu estava planejando ir à polícia, se necessário. O vídeo era breve, mas claro. Mostrava Vitória no bar, olhando furtivamente ao redor antes de tirar um pequeno recipiente do bolso. A barman estava de costas enquanto esvaziava rapidamente o conteúdo em um coquetel azul que combinava com o que havia sido colocado à minha frente. Minha mente fervilhava de possibilidades. O que ela havia colocado na minha bebida? Um sedativo para me fazer parecer bêbada e me envergonhar? Algo para me deixar doente? Ou algo pior? Obrigada por me mostrar isso, eu disse, com a voz mais firme do que me sentia. Você pode me enviar o vídeo? Lauren assentiu e pediu meu número. Depois de me enviar o arquivo, ela olhou ansiosa para a porta. Preciso voltar antes que alguém perceba que fiquei fora por muito tempo. O que você vai fazer? Considerei minhas opções rapidamente. Fazer uma cena só serviria para Vitória, potencialmente me fazendo parecer histérica ou paranoica. Ir até o gerente seria inútil se Lauren estivesse certo sobre sua ligação com Vitória. A polícia demoraria muito para responder e, sem saber qual substância foi usada, talvez não tomasse providências imediatas. Vou trocar as bebidas, decidi em voz alta. Os olhos de Lauren se arregalaram. Trocar? Sim. Vitória está de olho no meu copo como um falcão. Ela vai perceber se eu simplesmente não beber, mas se eu conseguir trocar nossos copos, ela vai acabar consumindo o que quer que tenha colocado no meu. Era um plano arriscado, mas parecia a maneira mais eficaz de expor as intenções de Vitória sem me colocar em perigo. Eu ajudo, ofereceu Lauren. Posso criar uma distração, se precisar. Rapidamente bolamos um plano simples. Lauren voltaria primeiro para a sala de jantar e se posicionaria perto da nossa mesa. Em um momento oportuno, ela esbarraria acidentalmente em outro garçom, criando uma comoção que chamaria a atenção de todos. Durante essa distração, eu trocaria minha bebida pela da Vitória. Cuidado, avisou Lauren enquanto destrancava a porta. E se precisar de mais alguma coisa, estarei de olho. Quando ela saiu, parei um momento para me recompor. A situação parecia surreal, mais como algo saído de um filme de suspense do que da minha vida real. Minha madrasta tinha tentado me drogar na festa de aniversário do meu irmão. O pensamento foi tão chocante que parte de mim ainda não conseguia processá-lo completamente. Olhei para o espelho, para garantir que minha aparência estivesse serena. Independentemente do que acontecesse em seguida, eu precisava parecer calma e despreocupada. Respirando fundo, abri a porta e voltei para a sala de jantar, com a mente concentrada na tarefa que me aguardava. Quando voltei, o clima continuava festivo. Richard mostrava fotos das férias no celular para o papai, enquanto Vanessa conversava com alguns amigos em uma mesa próxima. Vitória estava sentada sozinha, seus olhos imediatamente se fixando nos meus quando me aproximei. Percebi que ela havia aproximado meu coquetel azul do lugar onde eu estava, colocando-o em um lugar de destaque. Aí está, disse ela com falsa doçura. Estávamos prestes a enviar um grupo de busca. Seu pai está pronto para o brinde. Desculpe a demora, respondi, sentando-me no meu lugar. Encontrei um velho amigo no saguão. O sorriso de Vitória se estreitou ligeiramente. Que sorte! Alguém que eu conheça? Duvido, respondi,
imitando o tom dela. Só alguém da minha época de faculdade. Olhei ao redor da mesa, avaliando a situação. Meu coquetel azul permanecia intocado em frente ao meu lugar. Vitória tinha uma taça de vinho branco pela metade perto da mão direita. O posicionamento dificultaria uma troca direta sem ser óbvia. Do outro lado da sala, avistei Lauren parada perto do posto de gasolina, observando nossa mesa enquanto fingia dobrar guardanapos. Ela me deu um aceno quase imperceptível. Papai pigarreou e se levantou, erguendo o copo. Se todos pudessem se reunir, eu gostaria de fazer um brinde ao Richard e à Vanessa pelo 5º aniversário deles. Conforme as pessoas se aproximavam da nossa mesa, vislumbrei minha oportunidade. Deixa eu pegar minha bebida, eu disse, levantando-me como se fosse pegar meu coquetel. No processo, derrubei meu guardanapo no chão de propósito. Ah, que desastrada, murmurei, abaixando-me para pegá-lo. Ao me endireitar, bati cuidadosamente o quadril na mesa, fazendo com que tanto meu coquetel quanto o vinho da Vitória chapinhassem perigosamente. Cuidado! Vitória exclamou, estendendo a mão para segurar seu copo. Sinto muito, desculpei-me rapidamente, pegando um guardanapo. Aqui, deixe-me ajudar a limpar isso. Na confusão de limpar os pequenos respingos, consegui trocar as nossas bebidas, deslizando meu coquetel azul intocado para onde o vinho dela estava e movendo o vinho dela para o meu lugar. O volume semelhante em ambas as taças ajudou a disfarçar a troca, e a comoção das pessoas se reunindo para o brinde forneceu uma cobertura adicional. A atenção de Vitória foi momentaneamente desviada pelo início do discurso do meu pai, permitindo-me completar a troca sem que ela percebesse. Peguei o que agora era minha taça, o vinho branco, e me preparei para brindar. Para Richard e Vanessa, papai dizia, com a voz carregada de orgulho. 5 anos de casamento são apenas o começo da jornada de vocês. Que vocês continuem a crescer em amor e a construir a linda família que ambos desejam. Todos ergueram seus copos. Vitória, notei, parecia particularmente ansiosa para que eu bebesse, com os olhos fixos no que ela pensava ser o meu coquetel azul, agora em frente ao seu próprio lugar. E já que estamos comemorando, continuou papai, quero também brindar o retorno da minha filha Alaska. Faz muito tempo que não a recebemos em casa, e ter meus 2 filhos aqui esta noite deixa este velho muito feliz. Essa adição inesperada ao brinde pareceu irritar Vitória, cujo sorriso se tornara rígido. Mesmo assim, ela ergueu o copo junto com todos os outros. A família, concluiu papai, e todos nós ecoamos o sentimento. Enquanto as taças tilintavam, fingi bebericar o vinho branco enquanto observava Vitória por cima da borda. Com evidente satisfação, ela tomou um gole generoso do coquetel azul, claramente acreditando que ainda era meu. Os 20 minutos seguintes transcorreram normalmente. A sobremesa foi servida e as conversas fluíram ao redor da mesa. Participei minimamente, com a maior parte da minha atenção voltada para a Vitória. A princípio, ela não demonstrou nenhum sinal de nada em comum, o que me fez pensar se Lauren estaria enganada sobre o que vira. Então, sutilmente a princípio, Vitória começou a demonstrar sinais de desconforto. Esfregou a têmpora repetidamente, como se lutasse contra uma dor de cabeça. Sua postura, normalmente perfeita, afrouxou um pouco. Quando Vanessa lhe fez uma pergunta, Vitória demorou mais do que o normal para responder, com as palavras um pouco arrastadas. Você está se sentindo bem, Vitória? Perguntou o pai, notando a mudança no comportamento dela. Tudo bem, disse ela, com desdém, embora sua voz já não tivesse a mesma firmeza de sempre. Só está um pouco quente aqui. Com o passar do tempo, seus sintomas se agravaram. Seu rosto ficou vermelho, sua fala ficou cada vez mais arrastada e ela teve dificuldade para focar os olhos. Tentou se levantar uma vez, supostamente para ir ao banheiro, mas cambaleou perigosamente e teve que se agarrar à mesa para se apoiar. Vitória, você não parece nada bem, disse Richard, com preocupação evidente na voz, apesar do relacionamento historicamente tenso. Estou bem, ela retrucou. Mas o efeito foi prejudicado pela leve flacidez dos músculos faciais. Ela olhou para o copo de coquetel quase vazio com crescente confusão, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Papai se aproximou dela, colocando um braço em volta dos seus ombros para lhe dar apoio. Acho que a gente devia te dar um ar. Você parece que vai desmaiar. Vitória tentou empurrá-lo, mas não tinha coordenação para fazê-lo com eficiência.
Pare de se preocupar. Eu só preciso. Sua voz sumiu enquanto ela me olhava de soslaio do outro lado da mesa, com uma desconfiança crescente em seus olhos desfocados. Você? Ela disse arrastando as palavras, apontando um dedo acusador na minha direção. Você fez alguma coisa. Do que você está falando? Perguntei, mantendo uma expressão de preocupação inocente. A tentativa de Vitória de responder foi interrompida por uma onda repentina de náusea que a fez tapar a boca com a mão. O pai, cada vez mais alarmado, chamou um garçom para trazer água. Talvez devêssemos chamar um médico, sugeriu Vanessa, observando Vitória com crescente alarme. Vitória balançou a cabeça veementemente, mas imediatamente se arrependeu do movimento, pois pareceu aumentar sua tontura. Nada de médicos, insistiu. Ela trocou as bebidas. Alaska trocou. Sua acusação desconexa chamou a atenção de todos. Richard olhou para Vitória e para mim, com a confusão evidente no rosto. Que bebidas? Do que ela está falando? Perguntou. Antes que eu pudesse responder, Vitória fez outra tentativa de se levantar, desta vez conseguindo, mas permanecendo instável. Ela sabe o que eu quero dizer, Vitória disse arrastando as palavras, suas inibições claramente diminuídas por qualquer substância que ela tivesse pretendido me dar. Aquela bebida azul era para ser dela. Eu coloquei. Ela parou abruptamente, parecendo perceber o que estava prestes a admitir, mas era tarde demais. A insinuação pairou no ar, criando um momento de silêncio atordoado ao redor da mesa. Você colocou o que na bebida do Alaska, Vitória? Perguntou papai, com a voz perigosamente baixa. O rosto de Vitória se contorceu ao perceber seu erro. Em seu estado de drogada, ela inadvertidamente revelara sua própria trama. Tentou voltar atrás, mas sua condição impossibilitava uma explicação coerente. Só algo para ajudá-la a relaxar, murmurou finalmente. Ela está sempre tão tensa perto de mim. Só queria que ela se soltasse. As expressões horrorizadas ao redor da mesa deixavam claro que ninguém acreditava nessa justificativa fraca. O rosto do pai empalideceu, sua mão se afastou do ombro de Vitória como se estivesse queimada. Você drogou a bebida da minha irmã? A voz de Richard era incrédula e furiosa. O estado de Vitória continuou a piorar rapidamente. O que quer que ela tivesse colocado na bebida era forte, e ela havia consumido quase tudo. Seus joelhos cederam de repente, e o pai mal conseguiu segurá-la antes que ela caísse no chão. Chame uma ambulância, ordenou ele, com a voz trêmula por uma complexa mistura de emoções, preocupação, raiva, traição. Quando Richard pegou o celular para fazer a ligação, o caos se instalou ao nosso redor. Vanessa correu para ajudar meu pai a sentar Vitória numa cadeira. Outros clientes do restaurante se viraram para olhar. O gerente se apressou, exigindo saber o que estava acontecendo. Durante toda a comoção, eu permaneci aparentemente calma enquanto processava internamente a enormidade do que acabará de acontecer. Minha madrasta tentará me drogar, possivelmente me machucar, e, em vez disso, fora vítima de sua própria conspiração. A revelação de sua verdadeira natureza fora mais dramática e definitiva do que eu jamais poderia ter previsto. Lauren cruzou meu olhar do outro lado da sala, sua expressão era uma mistura de alívio e apreensão. Acenei levemente com a cabeça em agradecimento. Sem o aviso dela, a noite poderia ter terminado de forma muito diferente, comigo na condição atual de Vitória, vulnerável e à sua mercê. Enquanto os funcionários do restaurante abriam caminho para os paramédicos, que haviam chegado com uma velocidade impressionante, fui até o lado do meu pai. Ele parecia em estado de choque, com os alicerces da sua vida visivelmente desmoronando ao seu redor. Pai, eu disse suavemente, colocando a mão em seu braço. Vai ficar tudo bem. Ele se virou para mim, com os olhos cheios de confusão e dor. Por que ela faria isso? O que ela estava tentando fazer com você? Era uma pergunta que eu vinha me fazendo desde a revelação de Lauren no banheiro. O que exatamente Vitória esperava realizar? Enquanto os paramédicos colocavam minha madrasta inconsciente em uma maca, percebi que logo descobriríamos. A sala de espera do pronto-socorro do Mercy General Hospital era fria e institucional, um forte contraste com a elegância acolhedora do Eliatchel. Papai, Richard, Vanessa e eu estávamos sentados em cadeiras de plástico desconfortáveis. O clima de comemoração de antes havia evaporado completamente.
Ninguém falou muito, cada um de nós processando a reviravolta chocante da noite à sua maneira. Papai parecia 10 anos mais velho, ombros curvados, olhos fixos no piso de ladrilho industrial. Richard andava de um lado para o outro, inquieto, ocasionalmente fazendo comentários raivosos sobre Vitória, pelos quais se desculpava imediatamente ao perceber a expressão magoada do papai. Vanessa manteve a calma, trazendo café e oferecendo apoio silencioso. Depois do que pareceram horas, um médico de uniforme verde se aproximou de nós. Família de Vitória Winters? Perguntou, consultando sua prancheta. Papai se levantou imediatamente. Sou o marido dela. Como ela está? A expressão do médico era séria, mas não grave. Ela está estável agora. Fizemos uma lavagem estomacal e estamos administrando fluidos. O exame toxicológico mostrou uma quantidade significativa de benzodiazepínicos em seu organismo, especificamente uma alta dose de Rohypnol. A inspiração rápida de Richard coincidiu com a minha. Rohypnol, comumente conhecido como droga para estupro, era notório por causar sedação, comprometimento da memória e redução da inibição. Isso não pode estar certo, protestou o papai, com a voz fraca. Vitória não usa drogas. A expressão do médico permaneceu profissional, mas compreensiva. A concentração sugere que não foi tomado acidentalmente ou com finalidade terapêutica. Era uma quantidade potencialmente perigosa. A senhora Winters tem tido pensamentos suicidas, pelo que você sabe. Antes que meu pai pudesse responder, dei um passo à frente. Doutor, minha madrasta não tomou o remédio de propósito. Ela o usou para mim. As sobrancelhas do médico se ergueram em surpresa. Acho que devo chamar a segurança do hospital e a polícia. Em 30 minutos, 2 policiais chegaram e colheram os depoimentos preliminares de cada um de nós. Eles estavam particularmente interessados no meu relato do ocorrido, fazendo perguntas detalhadas sobre como eu sabia que a bebida havia sido adulterada. Uma garçonete do restaurante me avisou, expliquei. Ela viu Vitória colocar algo na minha bebida e me mostrou um vídeo que ela mesma havia gravado. Como se tivesse sido combinado, as portas do pronto-socorro se abriram e Lauren entrou, ainda de uniforme de trabalho. Ela parecia nervosa, mas determinada. Vim assim que meu turno terminou, disse ela, aproximando-se do nosso grupo. O gerente tentou me fazer ficar até mais tarde para evitar que eu falasse com vocês, mas eu recusei. Os policiais pediram a Lauren que mostrasse o vídeo, o que ela fez. A filmagem, embora breve, era contundente. Não havia ambiguidade nas ações de Vitória, nenhuma possibilidade de má interpretação. Precisaremos de cópias disso, disse um policial. E precisaremos levar depoimentos formais à delegacia. Papai parecia arrasado. Não acredito que isso está acontecendo. Uma enfermeira se aproximou para nos informar que Vitória estava acordada e podia receber visitas, embora a polícia tenha pedido para falar com ela primeiro. Enquanto esperávamos, Lauren nos contou mais sobre sua história com Vitória. Ela trabalhou no Eliatel há cerca de 7 anos como coordenadora de eventos, explicou Lauren. Foi demitida por roubar clientes, mas como o filho do dono é amigo do gerente atual, ela ainda tem influência lá. Eles se ajudam. A expressão de Lauren se obscureceu. Ela sempre foi manipuladora e cruel com os funcionários. Quando a vi esta noite, soube que algo ruim ia acontecer. Ela tem aquele olhar de quando está tramando alguma coisa. Papai ouviu essa nova informação com horror crescente. A Vitória que Lauren descreveu era uma estranha para ele. No entanto, o relato dela se encaixava perfeitamente com o que Richard e eu havíamos vivenciado ao longo dos anos. Depois de cerca de 20 minutos, os policiais saíram do quarto de Vitória e se aproximaram de nós. A senhora Winters está consciente, mas ainda sentindo os efeitos da droga, explicou um deles. Inicialmente, ela negou qualquer irregularidade, mas, quando confrontada com as evidências em vídeo, admitiu ter colocado a substância na bebida da senhorita Alaska. Ela disse por quê? Perguntou Richard. Ela alega que só pretendia fazer a senhorita Alaska parecer embriagada para constrangê-la na frente da família. Ela nega qualquer intenção de causar danos graves. Mesmo nessa explicação limitada, a maldade de Vitória era evidente. Ela queria me humilhar, me fazer parecer instável e pouco confiável na frente da minha família.
Talvez ela esperasse que eu fizesse uma cena, aumentando ainda mais o abismo entre mim e meu pai. Os policiais nos informaram que apresentariam queixa contra Vitória por agressão. Papai assentiu, atordoado, sem fazer nenhuma tentativa de defender a esposa. Finalmente, fomos autorizados a ver Vitória, embora os policiais nos aconselhassem a manter a visita breve. Papai entrou primeiro, sozinho, e saiu 10 minutos depois com os olhos vermelhos e uma expressão sombria. Richard e Vanessa se recusaram a vê-la. Hesitei, sem saber se confrontar Vitória me daria um fim ou apenas mais dor. Preciso vê-la, finalmente decidi. Preciso entender o porquê. Vitória estava recostada na cama do hospital, parecendo menor e mais velha, sem a maquiagem impecável e o cabelo arrumado de sempre. Um soro intravenoso escorreu por seu braço e monitores apitavam constantemente ao lado dela. Quando me viu entrar, sua expressão endureceu, embora o efeito fosse atenuado por seu estado obviamente enfraquecido. Veio se gabar? Perguntou ela, com a voz rouca. Não, respondi honestamente. Eu entendi por que você faria algo assim. Vitória soltou uma risada amarga. Você se acha tão perfeita, não é? A filha preciosa do papai, a mulher de carreira bem-sucedida que nunca tem tempo para a família até que seja conveniente para ela. Permaneci calma diante de sua irritação. Não se trata de ouvir aqui com mais frequência. Você colocou uma droga de estupro na minha bebida, Vitória. Você poderia ter me machucado seriamente. Eu só queria que você fizesse papel de bobo, disse ela, com um pouco da sua atitude desafiadora se desfazendo. Para mostrar ao seu pai quem você realmente é. E quem sou eu, exatamente? Uma criança ingrata que o abandonou quando ele mais precisava da família, ela retrucou. Depois que sua mãe morreu, quem estava lá por ele? Eu. Não você. Não o Richard. Eu. Eu mereço ser a prioridade dele, a família dele. O ciúme em sua voz era inconfundível. Vitória não se casara com meu pai por amor, mas por desejo de segurança e status. Minha presença contínua na vida dele ameaçava seu controle. Isso ainda não justifica o que você fez, eu disse baixinho. Vitória virou o rosto. Não importa agora. Ele vai se divorciar de mim depois disso. Perdi tudo. Por mais insensível que eu me sentisse em relação a ela, reconheci o medo em sua voz. Ela havia apostado e perdido espetacularmente. Quando me juntei à minha família na sala de espera, Lauren ainda estava lá, falando com a polícia. Ela havia mostrado provas adicionais em seu celular, capturas de tela de mensagens de texto. Vitória mandou uma mensagem para o gerente hoje mais cedo, pedindo que ela garantisse uma sala de jantar privativa e controle sobre o serviço de bebidas, explicou Lauren. E ela mencionou especificamente que preparariam um coquetel azul especial. A evidência de premeditação tornou a situação ainda mais grave. Não se tratava de um ato espontâneo de malícia, mas sim de um ataque cuidadosamente planejado. Richard me puxou de lado enquanto meu pai falava com os policiais. Alaska, tem mais uma coisa que você precisa saber. Há 2 meses, alguém invadiu nossa casa. Nada de valor foi levado, mas alguns itens foram movidos no meu escritório. Não pensei muito nisso na hora, mas agora. Você acha que foi a Vitória? Ele assentiu, sério. O relógio de bolso da família estava na gaveta da minha mesa. A gaveta tinha sido aberta, mas o relógio ainda estava lá. Acho que ela estava procurando por ele. Essa nova informação acrescentou mais uma camada perturbadora ao comportamento de Vitória. Será que ela estava planejando roubar a herança da família? O que mais ela havia feito que ainda não sabíamos? À medida que a noite avançava, mais revelações surgiram. A polícia, agora investigando Vitória minuciosamente, descobriu que ela havia acessado o escritório do pai e feito cópias de seus documentos financeiros. Ela também havia entrado em contato com o advogado dele sem o conhecimento dele, discutindo mudanças no testamento que a favoreceriam significativamente em caso de sua morte. O mais chocante de tudo foi que a polícia encontrou um rascunho de um novo testamento no laptop pessoal de Vitória, que excluía Richard e eu completamente como beneficiários. Para isso, precisava apenas da assinatura do pai, que ela aparentemente vinha tentando obter sob falsos pretextos. A profundidade da mentira dela nos deixou a todos atordoados. A mulher com quem papai se casou,
a mulher que fez parte da nossa família por anos, vinha sistematicamente trabalhando para isolá-lo e arrancar seus laços com os filhos. A tentativa de drogá-lo naquela noite fora apenas mais um passo em seu plano maior. Ao amanhecer do lado de fora das janelas do hospital, estávamos todos exaustos, mas incapazes de descansar. Papai sentou-se com a cabeça entre as mãos, murmurando de vez em quando: como pude ser tão cego? Nenhum de nós tinha uma resposta para ele. Às vezes, as pessoas mais próximas são aquelas que vemos com menos clareza, especialmente quando se esforçam para manter uma fachada cuidadosamente construída. Os dias que se seguiram àquela noite fatídica foram um turbilhão de depoimentos à polícia, consultas jurídicas e confrontos emocionais. Vitória recebeu alta do hospital após 24 horas, mas foi imediatamente levada à delegacia para acusação formal. As provas contra ela eram substanciais: o vídeo de Lauren, as mensagens de texto para o gerente do restaurante, o relatório toxicológico e a própria admissão de Vitória sob a influência da droga que ela pretendia usar para mim. Meu pai contratou um advogado de divórcio no mesmo dia em que Vitória foi indiciada. Sua habitual tomada de decisões metódica e ponderada foi substituída por uma determinação implacável de romper laços com a mulher que havia traído sua confiança tão completamente. Ele se mudou da casa que compartilhavam e se mudou para um hotel, sem querer permanecer no espaço que ocupavam juntos. 3 dias após o incidente, nos reunimos na casa de Richard para discutir os próximos passos. Papai parecia exausto, tendo dormido mal desde a revelação. Richard ainda fervia de raiva, enquanto Vanessa mantinha seu papel de voz calma e prática na sala. Eu me via estranhamente distante, processando os acontecimentos com uma distância clínica que me preocupava. Não deveria sentir mais raiva, vingança, alívio? Em vez disso, me senti entorpecida, como se estivesse assistindo ao desenrolar do drama da vida de outra pessoa. O promotor diz que eles têm um caso forte de agressão. E quanto às questões financeiras? Perguntou Vanessa gentilmente. Você já falou com seu consultor financeiro? Ontem, confirmou papai. Estamos resolvendo tudo. Felizmente, a maior parte dos bens importantes estava protegida pelo acordo pré-nupcial. Ela conseguiu acesso a algumas contas, mas o prejuízo foi limitado. Permaneci em silêncio durante toda a conversa, tentando organizar meus pensamentos. Finalmente, falei: quero falar com ela de novo. 3 pares de olhos se voltaram para mim, surpresos. Por que diabos você faria isso? Perguntou Richard. Porque preciso entender, expliquei. Isso vai além de tentar me drogar na festa. Foram anos de manipulação e mentira. Preciso ouvir a explicação dela, não pelo bem dela, mas pelo meu, para encerrar o assunto. Papai pareceu preocupado, mas não tentou me dissuadir. Se é disso que você precisa, Alaska, eu entendo. Só tome cuidado. Vitória está desesperada agora, e pessoas desesperadas podem ser imprevisíveis. O encontro com Vitória foi marcado por meio de seu advogado, que tentava negociar um acordo judicial para minimizar sua possível pena de prisão. Nos encontramos em uma pequena sala de conferências no escritório do advogado, um território neutro que parecia apropriadamente estéril para a conversa que se seguiria. Vitória entrou na sala com sua postura impecável de sempre, mas a fachada confiante estava rachando. Sua roupa de grife não conseguia disfarçar o estresse dos últimos dias, visível nas olheiras e na tensão ao redor da boca. Ela se sentou à minha frente, com seu advogado ao lado, embora ele tivesse concordado em nos dar um pouco de privacidade para a conversa, mantendo-nos à vista. Obrigada por concordar em nos encontrar, comecei. Vitória assentiu levemente, mas não disse nada. Não estou aqui para gritar com você nem fazer acusações, continuei. Só quero entender o porquê. Não apenas o incidente da bebida, mas tudo. Os anos minando a mim e ao Richard, isolando o papai, as tentativas de mudar o testamento dele. O que você estava tentando alcançar? Vitória ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ela fosse se recusar a responder. Finalmente, ela falou, com a voz sem o polimento habitual. Você sabe como é vir do nada? Crescer me perguntando de onde virá sua próxima refeição? Ver outras famílias com suas casas confortáveis e vidas estáveis? A pergunta parecia retórica, então permaneci em silêncio. Eu trabalhei duro para chegar lá do nada, ela continuou. Sem conexões familiares, sem formação universitária, apenas determinação e inteligência que ninguém me dava crédito.
Quando conheci seu pai, vi uma oportunidade de segurança, sim, mas também de respeito, de ter a vida que eu merecia. Papai te deu essa vida, apontei. Ele te acolheu na nossa família. O riso de Vitória foi amargo. Na sua família. É exatamente isso. Sempre foi a sua família. Eu era a forasteira, a interesseira, a esposa troféu. Você acha que eu não ouvia os sussurros nos eventos sociais? Viu os olhares dos amigos dele? Até você e Richard, com suas maneiras impecáveis, sempre deixaram claro que eu não fazia parte da família de verdade. Isso não é verdade, protestei, embora me perguntasse se havia algum fundo de verdade em sua percepção. Será que a tínhamos mantido inconscientemente à distância desde o início? Não importa a verdade, disse Vitória. É o que eu sentia. Toda vez que seu pai falava dos filhos com aquele orgulho na voz, orgulho que ele nunca teve ao falar de mim. Toda vez que ele insistia em manter tradições que me excluíam. Toda vez que ele tomava uma decisão com base no que faria você e Richard felizes, sem nenhuma consideração por mim. O ressentimento em sua voz era palpável, anos de desrespeitos e exclusões percebidos se acumulando em uma mistura tóxica. Então você decidiu nos eliminar da vida dele? Perguntei. Para puni-lo por amar os filhos? Decidi proteger o que era meu, corrigiu ela. Seu pai é um bom homem, mas também é rico e influente. Você acha que eu conseguiria esse tipo de segurança sozinha, com a minha origem? O mundo não funciona assim. Eu vi uma oportunidade e a aproveitei. Mentindo, manipulando, tentando me drogar? Vitória não negou. Fiz o que achei necessário. A droga foi um erro de cálculo. Eu só queria que você se envergonhasse, para mostrar ao seu pai que você era instável, não confiável. Nunca tive a intenção de causar danos graves. A falta de remorso genuíno era assustadora. Na visão de mundo de Vitória, suas ações eram justificadas por seus objetivos. E o relógio de bolso da família? Richard acha que você invadiu a casa dele procurando por ele. Um lampejo de algo, talvez vergonha genuína, cruzou o rosto de Vitória. Aquilo foi impulsivo. Eu tinha bebido. Seu pai não parava de falar que aquilo valia uma pequena fortuna, um tesouro de família, algo que nunca me pertenceria porque eu não era realmente da família. A conversa continuou por quase uma hora, com Vitória revelando gradualmente a extensão de suas maquinações. Ela havia trabalhado sistematicamente para minar o relacionamento do papai com os filhos, sutilmente no início, depois de forma mais agressiva à medida que ganhava confiança. Ela havia arquitetado situações para nos fazer parecer pouco confiáveis ou ingratos. Ela havia manipulado a percepção do papai sobre os eventos, reformulando interações inocentes como desprezo ou rejeição. Durante sua confissão, senti uma estranha mistura de raiva e pena. As ações de Vitória eram indesculpáveis, mas decorriam de uma profunda insegurança e de um medo desesperado de retornar à pobreza e à impotência de sua juventude. Não posso perdoar o que você fez, eu disse a ela quando nosso tempo se aproximava do fim. Mas acho que entendo melhor agora. Vitória assentiu, com um brilho de algo parecido com respeito nos olhos. Para constar, você sempre foi a pessoa com quem eu mais me preocupei. Você enxerga com clareza demais. É por isso que eu tive que desacreditá-la primeiro. Foi o mais próximo de um elogio que eu provavelmente receberia dela, um reconhecimento de que ela havia reconhecido a ameaça que eu representava aos seus planos. Ao sair da reunião, eu me senti emocionalmente esgotado, mas também aliviado. O confronto havia proporcionado um pouco do encerramento que eu buscava, embora eu soubesse que os procedimentos legais que se seguiriam reabririam essas feridas repetidamente. O processo criminal avançou rapidamente. Com a avassaladora quantidade de provas contra ela, Vitória aceitou um acordo judicial, 18 meses de liberdade condicional, serviço comunitário, aconselhamento obrigatório e uma ordem de restrição permanente. Ela escapou da prisão principalmente por ser sua primeira infração e porque o promotor concordou que sua intenção era incapacitar, e não causar danos permanentes. O processo de divórcio foi mais complexo. Apesar do acordo pré-nupcial, Vitória lutou por um acordo maior, alegando sofrimento emocional e danos à sua reputação. Seus argumentos tiveram pouca aceitação junto ao juiz, que estava ciente das acusações criminais contra ela.
Após 3 meses de disputas judiciais, o divórcio foi finalizado, com Vitória recebendo apenas o que o acordo pré-nupcial especificava, uma quantia muito inferior à que ela esperava. A mídia local cobriu a história com sensacionalismo previsível. Madrasta socialite droga membro da família em festa de aniversário, dizia uma manchete. Celebração familiar vira pesadelo, conspiração de herança exposta, declarava outra. A atenção pública foi indesejada, mas felizmente breve, com o ciclo de notícias rapidamente migrando para escândalos mais recentes. O aspecto mais difícil das consequências foi testemunhar a luta do meu pai contra a culpa e a autorrecriminação. Ele se culpava por ter trazido Vitória para nossas vidas, por não enxergar através da fachada dela, por permitir que ela o separasse dos filhos. Eu deveria ter imaginado, repetia ele com frequência. Todas as vezes que você tentou me dizer que algo estava errado, e eu ignorei suas preocupações. Você a amava, lembrei-o gentilmente. Ela se esforçou para que você a amasse. Isso não é culpa sua. Richard adotou uma linha mais dura, ainda irritado por Vitória quase ter conseguido seus planos. Ela quase te virou contra nós, pai. Ela estava literalmente tentando nos excluir da sua vida. Essas conversas frequentemente se tornavam acaloradas, com a raiva de Richard colidindo com a culpa do pai e minha própria perspectiva mais comedida. Vanessa frequentemente agia como mediadora, e sua natureza prática ajudava a dissipar as tensões antes que elas se agravassem demais. Apesar do conflito familiar, um resultado positivo surgiu: estávamos conversando com mais honestidade do que há anos. Os muros que Vitória havia construído entre nós estavam desmoronando, permitindo uma conexão e compreensão renovadas. À medida que as questões legais foram gradualmente resolvidas, todos nós iniciamos o processo de seguir em frente. Papai começou a fazer terapia para ajudar a processar a traição e reconstruir seu senso de confiança. Richard e Vanessa se concentraram em fortalecer o casamento após o estresse dos últimos meses, e eu me vi reavaliando minhas próprias escolhas de vida, particularmente minha decisão de manter distância geográfica e emocional da minha família. A experiência nos abalou a todos, mas também criou uma oportunidade de cura que já era esperada há muito tempo. 1 ano se passou desde aquela noite fatídica em Eliatchel. As estações mudaram, as feridas começaram a cicatrizar e nossa família se reconstruiu lentamente, tornando-se algo mais forte do que antes. Papai encontrou um novo ritmo para sua vida. Inicialmente, ele se isolou, envergonhado por não conseguir enxergar a verdadeira natureza de Vitória e magoado por sua traição. Mas, com o tempo e a terapia, ele emergiu com vigor renovado. Ele se juntou a um clube de caminhada para idosos que se reúne 2 vezes por semana, reencontrou velhos amigos de seus tempos de profissional e até começou a ser voluntário em um programa de alfabetização para crianças carentes. O olhar assombrado que se tornará tão comum em seus olhos desapareceu em grande parte, substituído por uma satisfação mais silenciosa, porém genuína. Eu estava tão focado no que tinha perdido, ele me disse durante uma visita recente, que me esqueci de tudo que ainda tinha. Você e Richard, minha saúde, minha liberdade. Vitória tirou alguns anos da minha vida, mas não tirou meu futuro. Richard e Vanessa vivenciaram sua própria transformação. O estresse da situação em Vitória inicialmente prejudicou o relacionamento deles, com Richard se tornando superprotetor e, às vezes, paranoico com potenciais ameaças à segurança deles. Mas, por meio de aconselhamento e comunicação honesta, eles superaram essas questões. Há 3 meses, eles tiveram sua primeira filha, chamada Elaine, em homenagem à nossa mãe. Ver Richard embalando seu recém-nascido com tanta ternura curou algo em todos nós, um lembrete de que a vida continua e os laços familiares perduram, apesar dos traumas que vivenciamos. Quanto a mim, os eventos daquela noite catalisaram mudanças significativas na minha vida. Fui transferida para um cargo na empresa que me permitiu ficar mais perto do meu pai e do Richard. A distância que eu havia mantido, inicialmente para escapar da toxicidade da Vitória, não parecia mais necessária ou desejável. Estar fisicamente presente nos jantares em família, nas reuniões de fim de semana e nos momentos simples de conexão do dia a dia enriqueceu minha vida de maneiras que eu não havia previsto. Surpreendentemente, um dos acontecimentos mais positivos veio de uma fonte inesperada. Lauren, a garçonete cujo aviso potencialmente me salvou da conspiração de Vitória, tornou-se uma amiga depois do ocorrido. Nos encontramos pela primeira vez para um café, para agradecer-lhe devidamente por sua intervenção, e descobrimos uma afinidade natural que evoluiu para uma amizade genuína. Desde então,
ela deixou a indústria de restaurantes para cursar serviço social, inspirada em parte por sua experiência com nossa situação familiar. Às vezes, basta uma pessoa se levantar e dizer isso está errado para mudar o curso dos acontecimentos, refletiu ela durante uma conversa recente. Fico feliz por ter sido essa pessoa para você. Com o incentivo de Lauren, ajudei a criar um grupo de apoio para pessoas que sofreram traição ou manipulação familiar. O grupo oferece um espaço seguro para compartilhar histórias, processar emoções e desenvolver estratégias de cura e definição de limites. Facilitar esses encontros tem sido profundamente gratificante, permitindo-me transformar minha experiência dolorosa em algo que ajuda outras pessoas a lidar com situações semelhantes. A própria Vitória permaneceu à margem da nossa consciência. A ordem de restrição impede que ela entre em contato diretamente com qualquer um de nós, embora ocasionalmente ouçamos rumores por meio de conhecidos em comum. Aparentemente, ela se mudou para outro estado e se reinventou mais uma vez, trabalhando como consultora para pequenas empresas. Percebo que penso cada vez menos nela com o passar do tempo, e as arestas da raiva e da traição gradualmente se suavizam, dando lugar a uma compreensão mais distante. A lição mais valiosa que tirei dessa experiência é a importância de confiar nos meus instintos. Durante anos, senti que havia algo errado com Vitória, percebi a falsidade por trás do seu sorriso, notei as discrepâncias entre suas palavras e ações. No entanto, o condicionamento social e o desejo de manter a harmonia familiar me levaram a duvidar dessas percepções, a descartá-las como inclementes ou paranoicas. Agora entendo que a intuição é muitas vezes a maneira da mente processar sinais sutis que a consciência pode não perceber. Essa pontada de desconforto, essa sensação de que algo não está certo, merece atenção e respeito. Também aprendi sobre a extraordinária resiliência do espírito humano. Meu pai, numa idade em que muitos poderiam sucumbir sob o peso de tamanha traição, encontrou forças para reconstruir a vida. Richard transformou sua raiva em um compromisso renovado de criar um ambiente familiar amoroso para sua filha. E descobri que a dor, quando reconhecida e processada, pode se tornar uma fonte de sabedoria e compaixão, em vez de uma ferida que nunca cicatriza. Talvez o mais importante seja que desenvolvi uma compreensão mais profunda do verdadeiro significado de família. Ela não é definida por documentos legais ou conexões genéticas, mas pela escolha de amar, apoiar e permanecer presentes uns para os outros diante dos desafios da vida. Vitória buscava se tornar uma família por meio de manipulação e controle, sem compreender que a verdadeira família se constrói com base na autenticidade e no respeito mútuo. Ao olhar para o futuro, sinto uma paz que antes parecia impossível. A experiência com Vitória sempre fará parte da nossa história familiar, mas não nos define mais. Em vez disso, tornou-se um capítulo que fortaleceu nossos laços e esclareceu nossos valores. De uma forma estranha, sua tentativa de destruir nossa família acabou nos aproximando mais do que nunca. Se há uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com os outros a partir dessa experiência, é esta: confie em si mesmo. Preste atenção aos sinais internos de alerta. Cerque-se de pessoas que trazem luz à sua vida, em vez daquelas que projetam sombras. E lembre-se de que mesmo as traições mais profundas podem se tornar catalisadoras de crescimento e renovação se permitirmos que elas nos ensinem em vez de nos definir. Você já passou por uma situação em que confiar em seus instintos o salvou de um perigo potencial? Ou teve que reconstruir a confiança na sua família após uma traição? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Sua história pode ajudar alguém que esteja enfrentando desafios semelhantes. Se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com outras pessoas que possam se beneficiar ao ouvi-la. Obrigada por ouvir minha jornada e desejo a você sabedoria e discernimento em todos os seus relacionamentos.